O Looker Studio permite que você defina permissões de edição e visualização para relatórios e fontes de dados, além de credenciais para determinar quem pode acessar os dados visualizados. Vamos começar pelas permissões de relatório. Quando você cria um relatório, apenas você tem permissão de visualização ou modificação. Se quiser autorizar outras pessoas a fazer o mesmo, basta alterar as permissões de acesso. O Looker Studio oferece 3 níveis de permissões de acesso a relatórios. Com o acesso de proprietário, você tem controle total e pode excluir o documento, além de escolher quem pode editar e visualizar. Os proprietários também podem determinar se outras pessoas têm permissão para compartilhar, fazer download ou copiar o relatório. Por padrão, o criador do relatório tem acesso de proprietário, e só pode haver um proprietário. Com o acesso para editar, outras pessoas podem colaborar em um documento. Qualquer usuário com esse acesso consegue criar ou editar gráficos, controles e outros elementos de design no relatório. Quer a ajuda de outras pessoas para criar um relatório? Basta conceder acesso para edição. Elas vão receber um convite de edição por e-mail. É possível fazer edições ao mesmo tempo e conferir as alterações feitas em tempo real. Com o acesso para ver, outras pessoas conseguem visualizar e interagir com o relatório, passar o cursor e saber mais detalhes, filtrar os dados ou alterar o período, mas não podem modificar o documento. As fontes de dados também têm permissões de acesso independentes das permissões de relatórios, embora o processo seja semelhante. As permissões de fonte de dados também incluem acesso de proprietário, edição e visualização, e possibilitam que outras pessoas acessem ou modifiquem os campos da fonte de dados. Qualquer pessoa com acesso para editar uma fonte de dados pode fazer edições capazes de corromper os relatórios. Portanto, compartilhe com cautela. Quando você compartilha fontes de dados ou relatórios, um e-mail é enviado convidando outras pessoas a acessar ou editar o arquivo compartilhado. Se mudar de ideia, é só adicionar ou revogar o acesso a qualquer relatório ou fonte de dados do Looker Studio quando quiser. Conceder permissões para visualização ou edição a relatórios e fontes de dados não garante que as pessoas vão conseguir ver as informações nos gráficos do seu relatório. Os usuários verão os dados dos gráficos se tiverem acesso ao conjunto de dados correspondente, o que é determinado pela plataforma que gera os dados, como as planilhas Google ou o Google Analytics. Se você compartilhar um relatório com alguém que não tem acesso ao conjunto de dados correspondente, selecione credenciais do proprietário na fonte de dados. Isso vai permitir que a pessoa com acesso para ver o relatório visualize os dados dos gráficos. Os relatórios que usam essa fonte de dados podem ser compartilhados com toda a organização e publicamente na web. Isso só vale para quem tem as permissões de acesso necessárias de visualização ou edição ao relatório. A segunda opção para credenciais da fonte de dados, credenciais dos visualizadores, é mais restritiva. Nela, qualquer pessoa que queira ver as informações dos gráficos no seu relatório precisa ter o próprio acesso ao conjunto de dados correspondente. Se uma pessoa tem permissão para ver um relatório que faz referência a essas informações, mas não tem acesso ao conjunto de dados, os gráficos nesse relatório aparecem vazios. Escolha a opção mais adequada às suas necessidades. Se mudar de ideia, é só acessar as configurações da fonte de dados e ajustar as credenciais. Com as permissões de acesso e as credenciais da fonte de dados, você consegue compartilhar relatórios e dados de maneira simples e segura.